nosso trabalho é sobre radiografias panorâmicas. Nosso grupo é composto por Amanda, Ariane, Bianca, Jéssica, Júlia e Vanessa. Vou falar um pouco da introdução, né? A radiografia panorâmica odontológica, ela é uma técnica que permite a captura da mandíbula e do maxilar no mesmo quadro. Assim, em uma única imagem, é possível observar todas as estruturas do complexo maxilomandibular, o que a torna útil em todas as especialidades odontológicas. Quais são as indicações da radiografia panorâmica? Em pacientes desdentados, para visualizar o rebordo alveolar, pacientes com grandes perdas dentárias, planejamento de implantes, pós-operatório de implantes, acompanhar a erupção dos dentes permanentes em crianças, se vai ter espaço suficiente, planejamento ortodôntico, visualizar extensões alveolares, visualizar a posição dos terceiros molares e o planejamento de cirurgias, verificar a extensão de lesões, verificar a presença de ateromas, planejamento de fraturas, verificar anomalias e problemas periodontais e diagnosticar a síndrome de Eagle. As contraindicações podem ser duas: falta de detalhe e distorções. No caso da falta de detalhe, é principalmente quando o paciente tem uma discrepância entre maxila e mandíbula, causando ali uma falta de foco nos incisivos centrais, podendo ser superiores ou inferiores, por conta da área focal da máquina não chegar até eles. Para resolver esta questão, é necessário fazer algumas radiografias panorâmicas para ter uma melhor visualização destes elementos dentários. No caso das distorções, é porque quando é feita uma radiografia panorâmica, ela tem uma ampliação que não é linear. Quando ocorre essa ampliação não linear, é porque há regiões da radiografia que pode ter uma ampliação maior ou menor. Normalmente, as ampliações são maiores na região posterior e menores na região anterior, não sendo indicada para quando há necessidade de medidas. Quando há necessidade de medidas, pode ser feita uma tomografia, que trará números mais exatos. Aqui nós temos algumas vantagens e desvantagens sobre a panorâmica. Então, como vantagens, nós temos a radiação reduzida, o método é padronizado, é confortável para o paciente, a execução é simples e rápida e é um exame completo e amplo. Nós podemos observar diversas áreas ao mesmo tempo. E como desvantagens, nós temos algumas ausências de detalhes e não possibilita a análise vestibulolingual, ou seja, nós não conseguimos ver a espessura do osso. Hoje as panorâmicas têm um sistema digital, são feitas por sensores, a análise pode ser imediata, o armazenamento pode ser no computador da clínica ou na nuvem, o tempo de exposição é baixo e possibilita uma manipulação da imagem conforme a necessidade. Então nós podemos ajustar, como por exemplo, o brilho e o contraste. Procedimentos prévios. Quais são os procedimentos prévios que eu tenho que tomar? O paciente ele sempre tem que utilizar o avental de chumbo, com exceto que a gente não consegue utilizar o protetor de tireoide, pois essa radiografia ela aparece as vértebras e a base de mandíbula, que é aquela região onde o protetor se posiciona. E o painel controle é onde o operador ele consegue estipular o KVMA correto para cada paciente. O KV seria a tensão elétrica e o MA que seria a corrente elétrica da ampola. Vou falar agora um pouco dos posicionamentos incorretos. Temos a posição fletida dorsalmente, que é quando o paciente inclina a cabeça para trás. O paciente, quando ele levanta a cabeça para trás, perde a definição das raízes dos dentes superiores. Com isso, não consegue observar as raízes. Temos também a posição fletida ventralmente, que é quando o paciente ele fica com o nariz abaixado. E na panorâmica,
observa um raio-x com formato de um U. Isso acontece muito com pacientes que são um pouco acima do peso. E por conta disso, o pescoço ele é um pouco menor. Aí o paciente não consegue esticar muito a cabeça. E temos o posicionamento assimétrico. Se o paciente não tiver com o plano sagital mediano perpendicular ao plano horizontal, vai acontecer de um lado ficar maior que o outro, como podemos observar na radiografia. Agora eu vou falar um pouco sobre os erros que diminuem a qualidade da radiografia. Temos o posicionamento de língua. Se o paciente colocar a língua nos dentes ou no céu da boca, nós não conseguimos observar as raízes dos molares. Temos também a questão do piercing. Quando o paciente apresenta um piercing em alguma região, a gente não consegue fazer a interpretação da região que está localizada o piercing. Eu vou falar para vocês a parte da anatomia panorâmica. E é assim, o número 1 é a fossa mandibular, o 2 é o tubérculo articular e o 3 é o arco zigomático. A parte 4, essa pequenininha, é a fissura pterygomaxilar. E a 5, essa amarela, é o processo zigomático da maxila. Em cima do 5, 6, é a parede inferior da órbita. É esse amarelinho, laranjinha mais escuro, que parece uma meia-lua. Embaixo do 6, essa parte 7, é o forame infraorbital. A porto, que fica antes ali da parte 5, é a parede posterior do seio maxilar. Seguindo ele, temos o assoalho do seio maxilar. E subindo mais um pouco, a gente tem o 10, que é a parede anterior do seio maxilar. O 11 é a parede lateral da cavidade nasal. Aqui esse risco cortando aqui no meio, que é o 12, nada mais nada menos que é do que o septo nasal. E o 13, a espinha nasal anterior. E o 14 aqui, um pouco antes do 8, do ladinho aqui, o verde escuro, é o tuber da maxila. Nessa imagem, conseguimos ver o número 1, em vermelho, sendo um processo condilar, e o 2, sendo um processo coronoide. Aqui no meio, entre o 1 e o 2, temos a incisura da mandíbula. E o 4, que é o canal da mandíbula, que conseguimos ver também do outro lado. É só um risquinho aqui que a gente consegue ver na imagem, que saberemos que é ele. E logo do ladinho temos o forame mentual, que conseguimos ver do lado também. Logo após o 6, temos o ângulo da mandíbula. E o 7, a base da mandíbula que dá a volta. O 8 é a linha oblíqua. Tá pertinho aqui do 2. Eu coloquei 2 imagens radiográficas. Elas são diferentes, mas vocês conseguem notar que, por mais que sejam diferentes, elas têm a anatomia um pouco parecida. Ou seja, por mais que sejam de pacientes diferentes, vocês vão conseguir ver a parte anatômica certinho se fizerem a parte radiográfica direito. É muito importante saber essa parte anatômica, porque é ela que vai te ajudar na hora de você fazer o diagnóstico do paciente. Bom, gente, é isso que eu tinha que falar. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido a parte da anatomia. Obrigada.